Olá, nós vamos refletir hoje sobre a tentação de Jesus Cristo. Esse episódio está relatado no Evangelho de Mateus, também faz menção a ele no Evangelho de Lucas e Marcos, mas nós vamos ler Mateus no capítulo 4, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram Jesus. Essa passagem é muito conhecida, a tentação de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus estava já há vários dias jejuando. Ele estava ali fisicamente fraco, mas ele estava espiritualmente forte. Naquela ocasião, Jesus ele estava com a sua natureza humana. Ele sentia o que qualquer ser humano sente. Ele sentia fome, ele sentia sede. Qualquer sentimento que é inerente ao corpo humano, Jesus passava por esse sentimento naquela ocasião. E o interessante é que quando nós analisamos nessa tentação, nós podemos chegar à primeira conclusão, que é que todas as propostas que vêm de Satanás é para satisfazer os nossos desejos carnais. Se nós analisarmos Jesus naquela situação de corpo fraco, uma situação de fragilidade, ele estava faminto. Naquela situação, naquele momento, o que é que vem ser oferecido para ele? É aquilo que satisfaz a carne, aquilo que satisfaz o ego também, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Aí você pode me perguntar, mas espera aí, Satanás poderia ter oferecido aquilo, todos os reinos do mundo? Sim, poderia. Por quê? Porque desde que Adão e Eva pecaram, lá no pecado original, a Bíblia diz que aquilo foi entregue, o poder de gestão desse mundo que Deus havia dado a Adão e Eva, o poder de estar sobre todas as coisas desse mundo, Adão e Eva transferiram esse poder a Satanás com a desobediência. E isso até está muito claro, se nós analisarmos a mesma passagem da tentação de Jesus no Evangelho de Lucas. Lá, contando a mesma história, ele diz um detalhe a mais. Ele diz assim, em Lucas 4, 6 a 8, ele diz que quando Satanás ofereceu todos os reinos do mundo a Jesus, em troca de ser adorado por ele, ele diz assim, lá em Lucas, dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. Foi entregue pelo homem, na hora em que o homem desobedeceu a Deus, lá no pecado original. O poder que o homem tinha sobre todas as coisas desse mundo, ele transferiu ao diabo. Então vejam, se nós observarmos mais uma vez, nós vamos ver que Satanás também, ele usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Contudo, ele usou essa palavra distorcida. Ele separou o texto do contexto e ele até alterou a palavra de Deus. Mas é isso que ele fez. Quer ver exemplos disso? No versículo 3 do capítulo 4, ele diz assim, manda essas pedras se transformarem em pães. Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Ele distorceu ali o que está escrito em Lucas 19:40,
quando Jesus disse que se até os seus discípulos se calassem, até as pedras clamariam. Ele não disse que as pedras se transformariam em pães. Ele disse que até as pedras clamariam. Olha a distorção, a alteração da palavra de Deus que o diabo fez para tentar enganar Jesus. A mesma coisa ele fez com Adão e Eva. Lembra da história? Em Gênesis, no capítulo 3, diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem toquem do fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Olha só, distorcendo de novo a palavra de Deus. Ele chega dizendo: olha, Deus disse que não podia comer de nenhuma das árvores. E a mulher disse: não, Deus não disse isso não. Deus disse que nós podemos comer de tudo, menos dessa árvore que está no meio do jardim. Porque se nós comermos dela, nós morreremos. Olha como, de forma sutil, o diabo altera a palavra para enganar aqueles que creem. Quer ver um outro exemplo? No capítulo 4, versículo 6, do mesmo texto que nós lemos de Mateus, ele diz assim, Satanás diz assim: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui tem mais uma alteração da verdade feita por ele. Na verdade, o que está escrito é no Salmo 91, que diz assim, nos versículos 11 e 12, que Satanás omite o versículo 11. O Salmo 91 diz assim, versículos 11 e 12: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Veja bem, Deus não disse que a ordem aos anjos era para que Jesus não tropeçasse em pedras. O que Deus deu ordem aos anjos era para que guardassem a Jesus nos seus caminhos. Mais uma vez, uma distorção da palavra de Deus, querendo enganar o próprio Senhor Jesus. Enfim, queridos, nós vemos muitas alterações da palavra de Deus que o diabo usa para enganar o seu povo, né? Ele falava a palavra como se fosse a palavra correta, mas Jesus respondia com a palavra correta. Jesus combatia a falsidade com a verdadeira palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder. Essa tentação de Jesus no deserto, ela nos ensina muita coisa, mas eu quero hoje resumir as principais lições que nós podemos tirar disso. Primeiro, com a primeira tentação, nos versículos 1 a 4, o objetivo do diabo era pôr em Jesus uma dúvida quanto ao amor de Deus. A segunda tentação, nos versículos 5 e 7, qual é o objetivo? É pôr dúvida na cabeça de Jesus quanto à veracidade da palavra de Deus. E a terceira tentação, o objetivo dela foi oferecer um atalho para a glória. Olha como o diabo é audacioso. Ele fez isso com o próprio Senhor Jesus. Qual é a conclusão que nós podemos tirar dessa história toda? Primeiro, Satanás, ele usa o mesmo método até hoje, o mesmo método da mentira, o mesmo método da distorção da palavra, o mesmo método que foi lá no pecado original, continua sendo até hoje e vai ser sempre. É o mesmo método. Então veja, o que é que nós devemos fazer sabendo disso? Em primeiro lugar, não duvidemos do amor de Deus. Ele já provou o seu grande amor para conosco. Vamos ver alguns versículos. 1 João 4,10. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. João 15,13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Isaías 49,15. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz?
Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês, disse Deus. 1 João 3, 1a. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, e de fato somos. Então não duvidemos do amor de Deus. Quando vier a dúvida na sua cabeça, no seu coração, não duvide do amor de Deus, não entre nessa jogada do diabo. Em segundo lugar, não tenhamos dúvidas a respeito da veracidade da palavra de Deus. Ela é real e ela se cumpre. Salmo 89, 34, não quebrarei a minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras, disse Deus. Ele não volta atrás daquilo que ele falou. Mateus 24, 35, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Isaías 55, 10 e 11, a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a envie. A palavra de Deus é verdadeira. O que Deus está dizendo, nós podemos acreditar, podemos confiar. Não deixemos que venha dúvidas na nossa mente, no nosso coração a respeito disso. E em terceiro e último lugar, queridos, não optemos por atalhos. Os atalhos são perigosos. Não adianta querer queimar a etapa. Não dá para fazer isso. Não adianta tentar fazer isso. O que é que Satanás fez ali? Ofereceu toda a glória do mundo. Jesus teria e teve toda a glória do mundo, mas ele necessitou fazer uma longa caminhada, passar pelo Calvário, morrer naquela cruz. Então não opte por atalhos. Salmo 1,6. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Esse tipo de atalho é caminho dos perversos. Provérbios 4,18, o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Não é assim mesmo? Quando começa a amanhecer, vem a aurora, e a luz da aurora ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia diz que assim é o caminho dos justos, aqueles que foram justificados por Jesus. Assim é o meu caminho e o seu. Salmo 25, 8 a 10. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam, guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem a sua aliança e obedecem aos seus preceitos. Não existe outra forma, temos que trilhar os caminhos que Deus determinou. E nós sabemos que o nosso caminho, o verdadeiro caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o nosso caminho. Essas três conclusões, lições que nós tiramos desse texto, dessa rápida reflexão, elas servem para verdadeiramente nós vivermos isso, com esse devido cuidado, esse não duvidar do amor de Deus, não duvidar da palavra de Deus e não optar por atalhos. Eu creio que Deus falou conosco nessa reflexão. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.